Olá, como que você está? Eu venho aqui hoje para compartilhar um devocional com você. Quero compartilhar uma meditação que eu fiz aqui na Palavra do Senhor. E ela se encontra, se você tiver uma Bíblia, abra junto comigo. Se você não tiver uma Bíblia, tente pegar, você consegue pelo Google. Está lá em Juízes, no capítulo 6. Vamos compartilhar? Vamos meditar junto? O que a palavra de Deus traz para os nossos corações no dia de hoje? Hoje é segunda-feira. Como é que você está começando a sua semana? Eu quero te convidar a você começar a semana meditando no que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu coração. Vamos lá? Juízes capítulo 6 e o versículo 13. Depois a gente vai pular para o versículo 23 e o versículo 24. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora vamos lá para o versículo 23. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Bom, talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez você já tenha estudado essa palavra, mas eu te convido a gente meditar novamente. Ou quem sabe você pela primeira vez está ouvindo essa passagem, entrando em contato com essa passagem na Bíblia. E nesse momento, nesse contexto da história de Gideão, nós vamos ver que ali era um momento muito difícil. Israel estava nas mãos de um povo chamado midianitas. Esse povo oprimia a Israel ao ponto de Gideão sentir tão angustiado. Ele estava tão angustiado ali, ele estava tão triste, desanimado, frustrado. E quando o anjo apareceu para Gideão para reanimá-lo, imediatamente o que ele disse para o Senhor, a resposta dele foi uma resposta de questionamentos. E não é diferente com a gente. Quando a gente passa por situações difíceis na vida, quando a gente perde, muitas vezes a gente perde pessoas que a gente ama. Quando a gente perde um emprego que era muito importante, ou até mesmo a saúde. A vida, ela traz situações imprevisíveis e situações que muitas vezes não desejamos. E era o que estava acontecendo ali com Gideão. E assim como Gideão, quando nós estamos em momentos difíceis, nós muitas vezes também entramos por esse caminho de questionar, de tentar compreender o porquê de tantas coisas, o porquê que isso me sobreveio, o porquê que Deus permitiu tal situação. Geralmente isso acontece com a gente, não é? E o que eu quero dizer para você é que Deus, ele sabe que assim como Gideão, você também pode estar aí questionando. Me veio à lembrança uma fase da minha vida, quando eu completei 18 anos,
Eu tinha muitos sonhos antes dos 18 anos. Então eu planejava muitas coisas. Eu pensava, quando eu fazer 18 anos, eu quero realizar isso, isso e isso. Eu tinha planos. E ao completar 18 anos, eu combinei com a minha mãe. Ela morava lá em Pernambuco e o meu pai aqui em São Paulo. Eles já havia um tempo que estavam separados. E eu combinei com a minha mãe. Eu disse, mãe, agora que eu fiz 18 anos, eu vou para São Paulo, eu quero estudar, quero me formar e depois eu volto para a gente ficar juntas. Só que quando eu cheguei aqui, poucos meses que eu cheguei aqui, com muitos sonhos, com muitas expectativas, eu cheguei no início do mês de março do ano de 2000 e no dia 25 de março eu perdi a minha mãe. A minha mãe faleceu de uma forma inesperada. E ali, os meus sonhos foram desmoronados. Ali eu senti como se eu tivesse perdido o chão. Eu voltei para a cidade que minha mãe estava e fiquei um tempo lá com a minha avó para que ela pudesse se confortar um pouco, ao menos com a minha presença, com a presença da minha irmã, para amenizar a dor que ela também sentia pela perda. E eu me lembro um dia que eu estava indo ao trabalho e eu estava assim como Gideão. Eu estava perguntando ao Senhor, meu Deus, por quê? Minha mãe era a minha base. E agora? Como é que vai ficar essa situação? Como é que eu vou seguir? E o sentimento também ali, como Gideão, o meu sentimento também era de desesperança naquele momento. E ao chegar no trabalho, lá uma cidade pequena, Escada, praticamente todos conhecem todos lá, e eu cantava na igreja. E quando eu cheguei na porta da loja que eu trabalhava, numa ótica, e eu estava abrindo a porta da loja e chegou uma mulher. Ela me disse, Marcela, ela não sabia o meu nome. Ela disse, moça, eu já vi você cantar na igreja e olha, eu queria que você cantasse um hino para mim. Você pode cantar um hino para mim? Só que o meu coração naquele momento estava como o de Gideão. Eu estava tão desesperançosa, eu estava tão abatida, mas eu pensei, eu não posso negar. Eu vou cantar, não sei como está o coração dessa mulher. E ali ela me pediu para mim cantar o hino 4 da harpa cristã. Quem souber, pode ser que eu erre o hino. Vou pegar aqui para mim poder cantar um trechinho. Mas eu lembro que a estrofe dele, eu vou abrir aqui. Eu vou cantar um trechinho para você. Então eu comecei a cantar para ela desse jeito. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Olha que interessante a segunda estrofe. Se o coração palpitar de dor, Deus velará
por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Naquele momento, eu comecei a entender que eu não sei o que estava acontecendo no coração daquela mulher, mas eu posso dizer o que começou a acontecer no meu coração. Eu comecei a entender que Deus estava respondendo a minha oração, e assim como o Senhor fez com Gideão naquele dia, enviou-lhe um anjo para renovar a esperança de Gideão diante daquela situação. Deus fez comigo ali naquele momento. Enquanto eu louvava, eu comecei a sentir um bálsamo e eu comecei a entender a resposta de Deus para a minha oração. Ele estava dizendo para mim: eu cuido de você. Não desanimes, porque eu sou Deus que provê. O Senhor também disse para Gideão, aqui no capítulo 23, o Senhor, ele sabia que Gideão estava temendo. Gideão estava com medo, porque as ameaças eram grandes. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, não temas. Quantas vezes eu e você vivenciamos situações que, mesmo crendo no Deus que fez os céus e a terra, mesmo tendo toda a convicção da nossa fé, mas o medo nos sobrevém. E o Senhor conhece as nossas vulnerabilidades. Ele conhece as nossas fragilidades. E muitas vezes as circunstâncias, elas deixam as nossas emoções intensas, a ansiedade, o medo. E o que eu quero trazer para você nesta manhã é a certeza de que Deus também, Ele está do seu lado mesmo quando você está nesse momento de fragilidade, neste momento de questionamento. Mas assim como o Senhor me ensinou naquele dia a trocar o questionamento para adoração, assim como o Senhor também fez com Gideão. No versículo 24, a palavra de Deus diz que após o anjo falar ao coração de Gideão, Gideão edificou um altar ao Senhor. E ele colocou o nome desse altar: O Senhor é Paz. O que a gente aprende com essa palavra é que o Senhor, Ele te convida, Ele te traz no dia de hoje uma palavra de esperança. Se você clicou nesse vídeo, não foi por acaso. O Senhor, Ele renova a sua esperança no dia de hoje. Então receba essa palavra como um ânimo da parte do Senhor, para que você volte a confiar, volte a acreditar que Ele está no controle da sua vida, mesmo nessa situação. A circunstância ali ainda não tinha mudado para Gideão. As coisas para mim também não tinham mudado naquele dia. Tudo permanecia da mesma forma. Mas quando Gideão começou a adorar ao Senhor, ele começou a sentir a paz. E é isso que o Senhor faz. Quando nós direcionamos a nossa mente, o nosso coração, quando nos entregamos diante do altar, como resposta, o Senhor envia para nós a sua paz.
Eu não sei qual situação que talvez você esteja vivenciando. Talvez você perdeu também alguém que você amava. Talvez você está numa situação de dificuldade econômica, financeiramente. Talvez uma questão de saúde. Eu não sei qual é a sua situação, mas o que eu posso te dizer que o mesmo Deus de Gideão, o mesmo Deus que visitou a Gideão naquele dia, é o mesmo Deus que está pronto para nos fortalecer todos os dias. Então eu te convido a busque a presença dele, mesmo quando você estiver em momentos de questionamento. Troque o questionamento pela adoração. Se aproxime do Senhor. Lá em Jeremias, também houve uma situação difícil em que o povo pensava que Deus já não mudaria a situação para eles. E o Senhor respondeu: bem sei eu o pensamento que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E os pensamentos do Senhor para nós sempre será pensamentos de paz. O propósito dele sempre é pensamentos de paz para mim e para você. Acontece que às vezes ele permite algumas situações para que a gente possa se voltar a ele, para que a gente possa conhecer a ele mais intimamente. Então, se você está numa situação como Gideão, uma situação difícil, se aproxime do Senhor. Achegue-se a Ele e Ele se achegará a você para te dar a paz que você precisa, a paz que excede todo o entendimento. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você possa pensar nela todos os dias nessa semana. Volte-se lá na Bíblia, leia mais, medite mais e se alimente dessa palavra. E eu creio que certamente a paz virá ao seu coração, mesmo que a situação ainda não mude. Mas a presença de Deus, ela nos faz superar e passar por qualquer situação. Que Deus te abençoe.